Bom dia, a paz do Senhor a todos os ouvintes que estáis me ouvindo agora, neste instante. Meus amigos e irmãos, eu gostaria de fazer um relato nesta quarta-feira, que é quarta-feira da Semana Santa. Queria falar algo para todos vocês, assim, dessa maneira, não criticar, mas falar a verdade sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque a tradição católica romana comemora a Páscoa do Senhor Jesus, ou seja, o sacrifício de Cristo Jesus, num dia de sexta-feira. Aí virou uma tradição, todo mundo segue desta maneira. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, não relata dia de sexta-feira do sacrifício de Cristo Jesus. Então eu gostaria de ler algumas passagens bíblicas para você, ouvinte, para você meditar no que diz a palavra de Deus. Como era celebrada a Páscoa? Quando era celebrado a Páscoa? Então, pela lei de Moisés, desde o dia lá no Egito, a libertação do povo hebreu, tiveram que celebrar a Páscoa urgentemente. Sacrificar o cordeiro, passar o sangue nas portas das portas dos hebreus, para que o anjo da morte passasse e não atingisse eles. Então, ao sair do Egito, Moisés escreveu, dando a ordem para o povo celebrar a Páscoa, o dia exato da celebração da Páscoa. Então, eu vou ler para vocês Levítico 23, Levítico 23, do versículo 5 em diante. Diz assim, ó: no primeiro mês, dia 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Amém. Então, meus amigos, nessa passagem bíblica aqui, foi decretada a celebração da Páscoa no dia 14 de Abib, ou seja, Nissan, e do pôr do sol, porque o dia lá em Israel termina no pôr do sol, começa e termina no pôr do sol. Não como aqui para nós, que termina e começa 0 hora, né? À noite, madrugada, 0 hora. Não é assim. Lá era no pôr do sol. Então, quando o sol se pôs, naquele dia Jesus se reuniu com seus discípulos para celebrar a Páscoa. Então, meus amados ouvintes, aqui diz... Tá gravando? Tô. Aleluia. Então, meus amados ouvintes, gostaria de ler também em número 28, a partir do versículo 16, diz assim, ó: no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Amém? Então aqui está dizendo, em número, no dia 14 de Abib, seria celebrado a Páscoa. E no dia 15 seria celebrada a festa dos pães asmos, que a festa dos pães asmos e a Páscoa é uma festa só,
termina a Páscoa, o sacrifício de Cristo, no outro dia eram os pães asmos. Então, meus amigos, vamos meditar na palavra de Deus, como é que a Páscoa foi celebrada. Jesus não morreu, como diz os romanos, em uma sexta-feira. Por quê? Aqui não está dizendo também que é um dia de quarta-feira, mas se você for fazer a contagem correta, você vai encontrar. Gostaria também de ler para você em Mateus capítulo 27, versículo 62. Aleluia. Versículo 62 diz assim: No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, e roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embustes pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: Aí tendes uma escolta, ide, guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Amém? Então, meus amados ouvintes, falando aqui da Páscoa, é o sacrifício que Jesus Cristo fez, porque antes a Páscoa era feita com cordeiro, animais limpos, puros, sem defeito nenhum, era sacrificado para comemorar o dia da libertação do povo hebreu lá do Egito. Então, aquele sangue que eles tiravam do cordeiro passava nas ombreiras da porta. Então, quando o anjo da morte vinha que viu o sangue, passava por cima e não ofender o povo hebreu. Então, o que é que Jesus fez? Jesus era o Cordeiro Pascual. No dia que Jesus celebrou a Páscoa, ele não foi sacrificar um cordeiro animal. Ele foi o Cordeiro Pascual que foi sacrificado naquele dia para a minha libertação e a sua libertação, para nós ter o direito de viver eternamente. Ser livre para viver eternamente. A morte eterna não vai nos atingir. Aleluia, através do sangue do Cordeiro de Deus, que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus amados, para não demorar muito, né, vou fazer assim um pouco um resumo, né? Então, Jesus ele celebrou a Santa Ceia, ele foi celebrar a Páscoa e celebrou a Santa Ceia. Depois da Santa Ceia saiu com seus discípulos, foi para o Monte das Oliveiras, e lá Judas saiu antes dele para atrair Jesus, entregar Jesus aos sacerdotes. Então, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, chegaram os soldados e Judas também no meio para prender Jesus. Então, Jesus foi preso, foi levado, foi feito o julgamento religioso, julgamento judiciário, tudo foi feito, todo tipo de julgamento foi feito. Até as 9 horas do dia resolveram tudo. Aí levaram Jesus para ser crucificado. Jesus foi crucificado. Então, Jesus na cruz,
Aí quando chegou a nona hora, não, desculpe, vou falar logo mais da morte, né? Que Jesus morreu na nona hora do dia, que aqui para nós é 3 horas da tarde, 3 horas. E lá era chamado a nona hora, que era às 3 horas. Então Jesus expirou e morreu. Então, para Jesus ser sepultado, já tinha preparado lá o sepulcro de José de Arimateia. José de Arimateia levou, pediu a Pilato o corpo de Jesus, Pilatos liberou, aí ele foi e sepultou. A pressa era grande porque tinha que ser sepultado antes do pôr do sol, porque quando o sol antes do pôr do sol, porque mudava de dia para o outro. Então foi feito o sepultamento de Jesus. Então quando Jesus terminou de ser sepultado, já era o outro dia. O sol se pôs, já era o outro dia. Qual dia? O dia da preparação dos pães asmos, dia 15. Então, no dia 15, era um dia feriado, um dia que ninguém podia trabalhar em Israel. Serviço nenhum podia ser feito, porque era o dia da preparação. Era o dia da festa dos pães asmos, era um dia de convocação, um dia de celebração a Deus, de adoração, ninguém podia fazer nada. Aí veja bem, Jesus já estava sepultado, no outro dia ninguém podia fazer nada. Aí quando passou esse dia que era feriado, que era o dia da preparação, que era o dia 15, aí ficou todo mundo sem trabalhar. Aí quando foi no dia seguinte foi que os sacerdotes foram até Pilatos e fazer o relato para ele que tinha se lembrado, que Jesus dizia que depois do terceiro dia ele ia ser morto, depois do terceiro dia ia ser ressuscitado. E eles, para não acontecer que os discípulos roubassem o corpo de Jesus e disseram que ele sepultasse, que ele tinha ressuscitado. Então, Pilato liberou a escolta para guarnecer lá o sepulcro. E além disso, amigos, eles selaram a pedra que tampava o sepulcro de Jesus. Eles lacraram com massa, ficou colada. Então, ali ninguém podia mexer na pedra que estava colada. Então fizeram tudo isso. Aí quando foi no outro dia, é que era o sábado. Aí passaram o sábado, o feriado, o sábado. Israel era um dia que não se trabalhava. Também não se trabalhava. Então Jesus passou o sábado. Aí quando foi no domingo, o sol se pôs, no sábado já era domingo. Aí então houve o terremoto. O anjo veio, tirou a pedra de Jesus, já estava ressurreto. O que eu quero dizer, meus amigos, é que nós temos que prestar atenção que na Páscoa tinha esse dia da preparação. Era um feriado que ninguém podia trabalhar em Israel. Então, no correr da Páscoa, tinham 2 sábados. O sábado, o dia da preparação, e o sábado semanal, que era no sétimo dia, do sétimo dia da semana, era o sábado, era um feriado em Israel, ninguém trabalhava. Nós aqui no Brasil não, nós trabalhamos no sábado, trabalhamos no domingo, trabalhamos qualquer dia, né? Mas ele lá não podia trabalhar no sábado, o sétimo dia da semana já era certo, ninguém trabalhava. E tinha mais esse outro dia, que era sábado também, que era o dia da convocação, era um feriado, um sábado, ninguém podia trabalhar. O que acontece é que na Páscoa,
no correr da Páscoa, tinha 2 sábados. A questão que o pessoal não entende é isto, porque tinha 2 sábados. O dia da convocação, que era chamado sábado também, aí passou um outro dia, teve o outro sábado, que era o semanal. Então, se você fizer as contas, meu amigo, se fizer as contas, domingo não conta. Jesus ressuscitou no domingo. Aí Jesus passou o sábado no sepulcro, a sexta e a quinta, 3 dias. Jesus passou 3 dias, assim como Jesus também relatava isso, que ele disse, assim como o profeta Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jesus falou isso. Se Jesus falou, como é que ele ia se atrapalhar nisso? Então Jesus passou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Se ele ressuscitou no domingo, então ele passou o sábado, a sexta e a quinta no sepulcro, porque ele foi sepultado. Assim quando o sol se pôs, na quarta-feira, já não era mais quarta, o sol se pôs já era quinta, já era quinta-feira. Então ele passou a quinta, a sexta e o sábado no sepulcro. Dá para você entender que a tradição romana não está certa, não é bíblico isso aí. Então, meus amigos, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Assim, mas tem algum problema não tem problema, o sacrifício de Cristo Jesus foi perfeito. Se ele tivesse ressuscitado também lá na cruz, não tinha problema, era a verdade. Mas acontece que não é a verdade. Se Jesus disse que ele ia passar 3 dias e 3 noites no seio da terra, nós temos que obedecer o que ele disse, o que ele fez, o que aconteceu exatamente. Não vai fazer diferença, mas vai. Diferença nesse caso, que nós temos que obedecer a verdade, a palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Eu agradeço que você assista. Aí, eu não sou uma pessoa de muita eloquência, não. Sou uma pessoa de muito estudo, não. Mas você assista até o final para você ver e você vai meditar. Tem a Bíblia para você meditar. Amém? Glória a Jesus.